Opa, fala povo do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, nesse vídeo eu vou estar falando sobre a dilatação térmica, continuando o vídeo anterior, certo? E assim, lembrando que esse vídeo vai abordar mais exercícios, fórmulas e falar um pouco das tabelas relacionadas a esse tema, ok? E bom, pessoas, sem tantas enrolações assim, vamos direto ao vídeo. E assim, pessoas, demonstrando um modo muito mais simples e fácil, aqui a gente vai estar abordando tanto as três, que seria a linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica, certo? E assim, esse tema acaba abordando tanto que o seu material acaba aumentando, diminuindo, assim por diante, por isso que seria a sua dilatação, certo? E bom, explicando de um modo muito simples e fácil, de novo, aqui seria a linear, apenas aborda uma dimensão, que seria a variação do seu comprimento, certo? A superficial seria a sua variação da sua área, né, que seria comprimento e largura. E por fim a volumétrica, que seria três dimensões, que tanto seria a largura, o comprimento e a altura, que seria a terceira dimensão, ok? E por que eu estou falando isso de novo? É porque isso vai entrar nos temas que eu vou explicar da fórmula, ok? Então vamos lá. O triângulo L seria variação, certo? Que o triângulo significa na física. E o L seria de lado ou de comprimento, certo? Que seria uma dimensão só, tá? E assim, aqui seria triângulo L igual L0. O L já é lado, certo? E o zero significa o quê? Inicial, que seria o lado inicial da equação, da situação em questão, certo? Bom, aqui vai ser vezes alfa. Tá, mas o que é esse alfa aqui? Seria o coeficiente de dilatação. Tá, mas o que é exatamente isso? Ele seria o grau que as moléculas começam a agitar, certo? De forma que o material mude de estado, né? Tanto aumentando, tanto diminuindo e assim por diante. Que no caso seria o seu termo de transição, podemos assim dizer, certo? E por fim, a sua variação de temperatura, que nós podemos usar θ ou T mesmo de temperatura, aí varia do caso, tá? Mas assim, bom, no caso seria o que? A sua temperatura final, certo? Menos a inicial, ok? E bom, vocês lembram que eu tinha falado das três dimensões aqui que vai afetar muito? Que o primeiro ponto, falando da superficial agora, seria o seguinte, aqui vai ser variação da sua área. Por que área? Porque seria a largura, certo? E comprimento. E bom, isso acaba formando uma área de alguma placa e assim por diante. Por isso que nós usamos área, certo? Porque é superfície de alguma coisa. Que no caso, vamos supor, essa lousa é uma superfície, certo? Só essa parte branca, que seria feita de comprimentos e largura, certo? E que no caso dá para usar essa fórmula, que seria o quê? Bom, a variação da área é igual a área inicial, certo? Porque é A0, vezes o beta. O beta seria a mesma coisa do que o alfa, que seria o coeficiente de dilatação. Porém, vocês lembram das dimensões que eu tinha falado? No caso, o beta vai ser duas vezes maior do que o alfa, que então seria 2 alfa. Por quê? Porque no caso já entrou em duas dimensões. Ah, então pega aí, na volumétrica vai ser três vezes, que seria esse y aqui? Sim, por conta que é três dimensões. E assim, o exercício vai falar só do alfa, certo? Aí você acabar multiplicando meio da equação que vão demonstrar em exercícios, ok? E por fim, a variação de temperatura, ok? Que seria a final menos a inicial, ok? E por fim, a volumétrica, que seria a variação do volume normal, volume inicial vezes o y e vezes a variação de temperatura, tá? E bom, gente, essas basicamente são as fórmulas. Agora vamos fazer exercícios de um de cada vez, para vocês entenderem melhor na prática como é que funciona cada um, ok? E bom, pessoas, vamos lá, exercício número 1, ok? Então vamos lá. Então, gente, só para finalizar a parte de medidas, no caso aqui a gente vai começar sobre a linear, que seria o seguinte: a variação linear seria o que? Centímetros ou metros, a linear inicial seria centímetros ou metros também, que no caso essa aqui vai parear com essa, certo? Já o alfa, né, que seria a dilatação, no caso seria o que? Graus Celsius, só que com menos um aqui, que no caso vai estar lidando com números decimais, que seria
Um exemplo seria esse aqui, 0,025 e assim por diante, que é todos decimais, certo? E por fim a variação de temperatura, que vai ser graus Celsius normal, ok? E bom, pessoas aqui, esse aqui vai estar variando com esse. E bom, sem enrolações, exercício número 1. Olha, duas barras de 3 metros de alumínio se encontram separadas por 1 centímetro a 20 graus Celsius. Então, pera aí. Duas barras de alumínio estão separadas, né, por 1 centímetro. Bom, aqui, ok, certo? 1 cm. E no caso aqui, seria 3 metros e 3 metros. A 20 graus Celsius, que seria a temperatura ambiente nesse caso aqui, ok? E bom, qual deve ser a temperatura para que elas se encostem? Opa, pera aí. Então, se está falando de temperatura, então no caso a temperatura vai fazer com que elas aumentem para se encostarem, certo? Então aqui já dá para ver que não vai estar em dilatação térmica, porque está lidando com temperatura e a temperatura vai fazer com que elas aumentem para se encostarem. E considerando que a única direção acontecerá no sentido do encontro. Então seria o seguinte, vou apagar aqui só para botar aqui do lado, certo? 20 graus Celsius. Aqui está falando o quê? A única direção acontecerá no sentido do encontro. Então a direção será aqui no encontro, certo? Então quem está na esquerda vai vir para a direita e assim por diante, certo? Quem está à esquerda vai vir para a direita, quem está à esquerda, quem está à direita vai vir para a esquerda. Porque elas vão se encontrar, certo? Então elas estão no sentido de uma indo a direção à outra, ok? E bom, pensando aqui, se essa aqui está vindo para cá e essa aqui está vindo para cá, é a mesma coisa, duas pessoas indo numa direção de encontro, certo? No caso, isso aqui é só 1 centímetro de distância, e estou cortando a metade, cada um precisa andar a metade, certo? Aqui vai andar meio centímetro e aqui meio centímetro também, ok? Certo? Bom, essa parte fechou e fechou. E bom, por fim é só fazer os cálculos. E bom, eles querem saber a temperatura que vai precisar para que elas se encontrem. Ou seja, vai ser a temperatura final do caso aqui. Porque no caso a inicial já achou, que seria 20 graus Celsius, que seria do ambiente. E bom, demonstrando isso aqui em fórmula, seria o seguinte. O meio centímetro, certo? Que seria a dilatação, que seria a variação linear final, certo? E bom, nós vamos ter que converter todo mundo antes disso. E assim, olhando tudo isso aqui, como que a gente vai fazer? Em metros ou centímetros? Bom, em qualquer dos casos a gente pode fazer qualquer um. Só que vamos fazer por metros, que é muito mais fácil. Bom, olha, vamos lá. Se 100 centímetros é 1 metro, e no caso aqui 0,5 centímetros vai ser quantos metros? E bom, só fazer a conta. No caso vai ser o seguinte, vai ser, fazendo conta em cruz, vai ser 100, vai ser 0,5 dividido por 100, certo? Bom, aqui fechou, certo? E bom, vou fazer um jeito muito mais fácil, que seria jogar tudo na decimal, que seria assim, 0, certo? Que já foi 1. Bom, sobrou 2. 1, 2, 0, 0. E bom, tem o 5 aqui, que seria um jeito muito fácil de calcular, que no caso seria 1 vezes 10 a 3. E bom, já que está dividindo, vai passar para cima subtraindo, que ficaria negativo, que seria menos 3. Só multiplicar por 5, no caso a gente trocaria 1 pelo 5, que seria 5 vezes 10 a menos 3. E bom, basicamente tem que fazer essa divisão, 0,5 dividido por 100, ok? E bom, terminando esse cálculo aqui, jogando na fórmula seria 0,005. E vamos lá. No caso, a inicial seria 3 metros, então aqui está certo. Vezes 22, que no caso seria a dilatação, que seria do alfa, que seria 22 vezes 10 a menos 6, ok? Que o exercício já está dando, tá? Que seria 10 a menos 6. E por fim,
a variação de temperatura, que seria a temperatura θ, que seria a final, menos a inicial, que seria 20. E bom, você já sabe todo esse esquema, então eu vou apagar para fazer o cálculo. Que no caso, para demonstrar para vocês qual o estado final e o jeito certo de finalizar o exercício, ok? Bom, continuando, os cálculos seria 0,05. Bom, 3 vezes 22, aqui vai dar 66, certo? 10 a menos 6, ok? Bom, a gente vai fazer a distributiva aqui, que seria do θ e do 20. E bom, aqui vai copiar, certo? Que no caso não vai ser importante agora. Bom, aqui é só acrescentar o sinal do θ, que seria 666, 10 a menos 6, θ, vezes... Bom, 666 vezes 20, no caso vai dar 1320, certo? E no caso, continuando o cálculo, como é que ficaria? Bom, é muito simples, vou passar isso aqui, certo? E bom, aqui não está multiplicando, aqui está subtraindo, certo? Bom, vou passar isso aqui, que está subtraindo, vai somar no outro lado, que no caso vai ser 1320, 10 a menos 6, mais, porque ele vai passar somando, 0,005, ok? E bom, tudo isso igual a 66, 10 a menos 6, ok? Lembrando que é θ. E bom, como que a gente demonstra esse cálculo? Bom, a gente vai fazer, no caso, jogar todo mundo no decimal, que seria assim. Bom, tem que ficar menos 6 no decimal, certo? Então vamos lá. 1320 já deu 4 dígitos, certo? Que seria 1, 2, 3, 4, certo? Quantos falta para 6? 2, ok? Então bota 1 e 2 zerinhos aqui. E bom, bota mais um para finalizar. Simples assim, fechou. E lembrando que nesse caso o zero não vai ser importante, é só tirar aqui, porque não vai fazer diferença. E bom, agora eu vou somar com 0,005, que seria 005. E agora fazendo a soma. Bom, aqui vai dar 2, aqui vai dar 3, e aqui vai dar meia. E aqui vai repetir todo mundo. E bom, simplificando vai ser 632, 10 a menos 6, ok? Porque tem 6 dígitos aqui. Que no caso pode botar o zero de novo aqui que vai ser a mesma coisa, ok? E bom, vamos lá. Para finalizar a conta, é só dividir 66, 10 a menos 6 aqui. E bom, vocês já sabem, né? Que os iguais se cortam na divisão. Então, no caso, esse aqui vai se cortar com esse. E bom, 6.320 dividido por 66 dá quanto? No caso aqui, resumindo a conta, vai dar 95,75. Que no caso é 100 graus Celsius. Ou seja, aqui o θ vai ser 95,75 graus. Simples assim, fechou, gente. Do que a gente fez? A gente converteu, no caso, os 5 para metros. Nós fizemos a conta normal, fizemos distributiva aqui, certo? Um ponto muito importante. E no caso, a gente resolveu a conta depois, fizemos a divisão aqui e fechou o exercício. Que no caso vai ficar em graus Celsius. Por quê? Porque nós precisamos achar o θ. E bom, pessoas, esse foi o exercício número 1, que no caso a resposta foi essa, ok? Então vamos lá, exercício número 2, ok? Então vamos lá. É assim, gente, antes de seguir no exercício número 2, que vai falar da superfície, né, que seria a dilatação superficial, vamos explicar a medida de cada um, certo? No caso aqui, a da área vai ser metros quadrados ou centímetros quadrados. Por quê? Por conta de ser uma superfície. Logo, seria duas dimensões, que seria o comprimento e a largura, como já tinha dito antes. Por isso que é metros quadrados, que seria 2, e centímetros quadrados, que seria 2 também. A área inicial vai usar o mesmo tipo de medida, ok. E bom, já que é 2 dimensões, esse aqui vai ser 2 vezes o alfa, certo? Que seria da linear. E por fim a variação de temperatura, que seria graus Celsius normal, ok, gente? E bom, vamos lá fazer o exercício. Olha, uma peça de zinco é feita a partir de uma chapa de zinco, com lados de 30 centímetros. Então, pera aí. Aqui a peça de zinco foi feita com lados de 30 centímetros, da qual foi retirado um pedaço da área de 500 centímetros quadrados. Então aqui tirou da área tudo isso aqui, certo? E bom,
Elevando-se assim, a temperatura da peça que sobrou, que seria esse restante aqui, aumentou mais 50 graus Celsius. Aqui no caso, qual será a sua área final em centímetros quadrados? Então a gente está falando da sua variação de área, que no caso aqui não sabemos. E bom, vamos lá fazer o cálculo, simples assim. E bom, vamos por partes. Qual seria a área total da chapa para tirar 500? Bom, aqui já que é um quadrado, no caso seria 30 vezes 30, que no caso vai dar 900 a área, certo? Total. Porém tirou 500, sobrou 400. Então aqui já chamamos a primeira parte, a área inicial, que seria esse toquinho aqui, 400 centímetros quadrados, certo? E bom, aqui o beta, aqui o exercício já deu, que no caso aqui do zinco, seria cerca de 2,5 10 a menos 5, ok? E bom, se é vezes 2, o dobro de 2,5 seria 5. Então no caso seria 5 vezes 10 a menos 5, ok? E por fim a variação da temperatura. No caso, a temperatura só aumentou, então não tem um parâmetro de onde começou e nada assim. E quando é esse caso, já que não tem um parâmetro, só aumentou, a inicial seria zero, por conta que só aumentou, não teve um parâmetro de ser 10, 15 e assim em diante, só teve um aumento brusco, ok? Então no caso não vai nem ter subtração, porque afinal menos inicial vai dar o quê? 50 menos zero, que vai dar 50. E resolvendo, que esse aqui é muito mais simples, 400 vezes 5 vai dar quanto? No caso aqui, resumindo aqui vai dar 2.000, certo? Perfeito. E agora vezes 50. No caso aqui vai botar o zero aqui de canto. Bom, 0, 0, 0, né? Que é 5 vezes 0, 0, 0. Vezes 2, aqui vai dar 10. Então no caso, tudo isso 10 a menos 5, certo? E bom, vamos lá. Cortei aqui, certo? Que no caso 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Opa, pera aí. A área, a variação aumentou apenas 1 centímetro quadrado. Só que assim, só mudou isso, certo? E quer saber qual será a sua área final em centímetros. Por conta que tem casos que acaba diminuindo, certo? Então nesse caso aumentou. Então que seria 400, que seria a área inicial, mais 1. Que no caso aqui vai dar 401 centímetros quadrados nesse caso. Ou seja, variou para 1 centímetro a mais. E bom, o exercício 2 fechou. Muito mais simples do que o 1, certo? Porque varia do contexto e assim em diante, tá? Agora, por fim, exercício número 3 sobre volume, tá? E para finalizar o dia de hoje. Para finalizar as unidades de medida, aqui no caso aqui, o volume é 3 dimensões, certo? Então seria metros quadrados e centímetros quadrados, certo? Porque é 3, ok? Aqui no caso inicial vai parear com essa, então vai ser igualzinha. Aqui é 3 dimensões, então no caso vai ser 3 vezes a linear, ok? E a variação de temperatura continua a mesma. E assim, gente, vamos lá. Olha, o exercício número 3, e para finalizar. Um paralelepípedo de uma liga de alumínio, opa, aqui está falando aqui o A, seria, o alfa, né, seria do alumínio 2 vezes 10 a menos 5, já falou aqui, certo? Tem arestas que a 0 graus Celsius mede a 5, 40 e 30 centímetros. As arestas seriam o quê? Os lados do paralelepípedo, que seria uma figura de 3 dimensões. E bom, demonstrando de jeito fácil, vamos fazer comparado a um cubo, certo? As suas arestas aqui, nesse caso aqui, um lado é 5, o outro lado é 30, e a sua altura, vamos supor que seja 40, ok? Não importa a ordem, ok? E assim, de quanto aumenta o seu volume ao ser aquecido a uma temperatura de 100 graus Celsius? Então aqui no caso, quanto que aumenta o seu volume? Aqui vai ser a sua variação, certo? Então no caso, vamos lá. A variação do volume não sabemos, que seria o V, ok? E bom, no caso, a sua temperatura, a temperatura inicial seria zero. Então aqui não vai mudar nada, tá? No caso, só vai aumentar 100 graus. Então a variação é essa. E bom, assim, para a gente achar o volume inicial, como que a gente vai achar? A gente multiplica os lados do volume, né? Que seria o paralelepípedo, o cubo e assim por diante.
E como que a gente faz isso? Vai multiplicar o 40, o 30 e o 5, que seria comprimento, largura e altura. E bom, vamos lá. Aqui no caso, 40 vezes 30 vai dar 1.200, certo? Que é 4 vezes 3, 12. Mais 1 e mais outro zerinho vai dar 1.200. Vezes 5, vamos lá. 0, 0 que sobrou. Aqui vai dar 10, certo? E aqui vai dar 6.000 de volume inicial. Ou seja, aqui vai ser 6.000 volume, que no caso seria centímetros cúbicos, certo? E bom, para demonstrar o resto da conta, como que nós vamos fazer? No caso aqui não achamos, certo? Aqui vai ser 6.000. E bom, se é 3 vezes o A, então aqui vai ser 3 vezes 2, que no caso vai ser 6 vezes 10 é menos 5. O menos 5 continua normal. E por fim, vai ter a variação de 100 centímetros, que no caso vai ser apenas isso. E como que nós vamos responder? Bom, é só multiplicar e finalizar o exercício. Que no caso aqui vai dar 36, certo? Bom, vamos tirar os zeros daqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, aqui tem menos 5, então cortou todo mundo. Então no caso, o volume vai ser, a sua variação vai ser de 36 centímetros cúbicos. E bom, é basicamente isso. Variou, no caso, 36 centímetros cúbicos, que nesse caso vai ter aumentado, tá? Por conta da sua variação de temperatura. E bom, gente, esse foi basicamente o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo, gente, que eu estou ensinando as matérias. Pessoas, qualquer dúvida, bota aqui nos comentários, qualquer coisa, pode falar comigo, tá bom? Porque no caso nós estamos aprendendo cada vez mais, vocês podem me dar dicas, eu dou dicas para vocês estudarem cada vez mais, que no caso vocês estão assistindo meus vídeos aqui no canal, certo? E bom, pessoas, esse foi basicamente o vídeo explicando de um modo simples e fácil e um grosso modo que seria a dilatação térmica, certo? Tanto o vídeo 1 e agora o vídeo 2 com exercícios. E bom, pessoas, que vocês tenham uma ótima semana, que dê tudo certo na vida de vocês, tanto quanto na minha, porque a gente vai seguindo em frente sempre. Bom, pessoas, durmam bem, tenham uma ótima semana e até a próxima.